É hora de continuar lendo o livro de Daniel. Minha Riquinha já está com ele aberto e nós vamos agora fazer uma leitura legal de Daniel. Sim, minha vida. Então, a gente parou aqui. Paramos aonde? Tínhamos parado no final do capítulo 7, agora vamos começar o 8. Tá legal. Cima. Madinha. Isto. Então pode mandar, minha rica. Tá. Deixa eu ver aqui. No ano 3º do reinado do rei Beltesazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Certo, Né? pode ir. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elião, que está entre parênteses, né? Aham. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Amada, essa aí é uma passagem que o pessoal usou durante a queda do World Trade Center para dizer que Daniel viu foi o World Trade Center. É muita pretensão, né? Ah, é? É colocar o World Trade Center numa situação dessa. Certamente nada tá. É porque diz que o World Trade Center era igual a 2 pontas e era na beira de um rio. Não foi, eu não Rio sabia, não. Topamac, se eu não me engano, o nome do rio lá. Ah, tá. E que foi levantado depois por último a torre mais alta. Mas não é disso que está falando. Esse bicho aí não tem nada a ver com torre alta. Entendi. Com a torre gêmeas. Não teria motivo para dizer isso aí. Sim. Né? Aqui. Onde eu estou? Aqui. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Certo, Né? Madinha. E se engrandecia. Ok. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Certo. Tinha tipo um unicórnio assim o bode. O bode era assim? Ele vinha sem tocar no chão porque ele vinha voando, né? Era um bode voador. Vamos ver que visão é essa, né? E dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Certo. Aí os caras disseram que é o avião que bateu no World Trade Center. Ah, é mesmo? É, Eu não quis falaram saber isso disso, na não. época. Ah, entendi. Eu o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro. Ele quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Certo. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. O que seriam os 4 ventos do céu? Não sei, Amara. Ele deve estar falando de alguma coisa de poder, né? Porque a questão envolvendo o chifre sempre foi envolvida, sempre foi, vamos dizer assim, atribuída a poder, né? Aham. Parece que tinham 2 reis, um que cresceu depois do outro e esse ficou maior, né? E depois, 2 reis ou 2 reinos, né? E depois veio um bode, mais terrível ainda, com um chifre no meio dos olhos, e atingiu aqueles 2. Mas depois esse também, logo a ponta dele foi quebrada e no lugar saíram 4. Dividiu aquele poder por 4, né? Você pode conjecturar várias coisas, porque pode ser várias coisas. Por exemplo, uma conjectura boba. Pode ser Inglaterra, Estados Unidos. Mais uma vez, pé de barro, pé de bronze. Pode ser, mais uma vez, a questão do chifre maior, os Estados Unidos que cresceu mais. Pode ser a China quebrando os Estados Unidos, mas logo vai ser quebrada. Não tem como ter certeza que porque muitas pessoas que leem a Bíblia linka assim Daniel com Apocalipse, linka lá com Mateus, linka com muitas coisas. Então dá para saber se uma, por exemplo, se as passagens de Daniel tem a ver com Apocalipse, ou se tem Apocalipse tem a ver com Mateus ou Mateus com Daniel. A gente não tem como saber. A gente vai linkando, mas o problema todo é que depois torna um vício.
Aí agora nos percorre mais um caminho exato, um caminho, a não ser o caminho do link, que já foi pré-estabelecido antes. Vira uma coisa assim, vamos dizer, tipo um hábito de estar sempre linkando e passando pelo mesmo caminho sempre. É complicado. Agora sim, apesar de nunca ter lido essas passagens que falam sobre mais essas questões finais, eu acho, penso eu, que só na questão aqui de Daniel, que ele fala sobre o final, né, o futuro, assim, a visão que ele teve relacionada ao fim, eu acho que pode sim ter a ver com o Apocalipse, né, algumas coisas, mas a pessoa analisando direitinho tem a ver com o Apocalipse e algumas coisas que o Salvador falou em Mateus em relação ao final das coisas. Vamos dizer então assim, tem a ver com o final dos tempos. A ver com o final dos tempos. É que nós temos aí, por exemplo, Mateus que relata o final dos tempos, Isso. temos, por exemplo, Carta aos Tessalonicenses, É. nós temos, por exemplo, Apocalipse e outros, além do profeta Daniel, que falaram dos últimos dias. Dos últimos dias. Aí, quando a gente vai ler agora um desses, geralmente a gente anexa outro que também diz. É isso, Rubens. Né? Pra mim, eu só falo pra mim, eu acho que tem a ver É. no final dos tempos mesmo. Igual quando tem Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, eles não são videntes? Não São. foram videntes? É. E a gente não vê coisas que ele falou, que a Tem gente vê hoje, que é o sistema religioso, os cães gulosos, né? Então, mesmo assim, em relação ao final dos tempos, eu acho que essas passagens desses Sim. livros têm a ver, sim. Sim, Né? elas são, vamos dizer, interligadas. O ruim disso é você sempre linkar uma passagem de um com o outro, porque isso torna um vício. Certo. Mas que os fatos que estão descritos em Daniel são fatos que também, alguns deles e outros não, mas dos dois jeitos dizem respeito ao futuro nosso, o futuro de hoje, sim, certamente. Como também Daniel fala muito do futuro dele, que já foi passado para nós. É verdade. E não mais futuro nem futuro presente. dele, é verdade. Mas vamos lá, vai Interessante, tentando eu aí gosto. discernir, né? Tá. Vamos continuar. Os 4 ventos do céu. De uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Certo, é um que veio assim, uma coisa rápida, e logo assumiu tudo. Cresceu para o meio-dia. Pode ser até o antimessias aí, quem sabe, vamos ver. Para Vamos o continuar oriente aguardando. e para a terra formosa. O certo é que eu penso que não tem nenhum ser humano que consegue hoje dizer isso aí com exatidão, tudo o que é, o que significa, o que vai ser. Entendi. Eu penso que não tem como. Mas na medida também em que as acho. coisas vão acontecendo, aí você vai percebendo. Mas só na medida que elas forem acontecendo. É mesmo que a gente não pode, assim, ter certeza mesmo se ainda não está acontecendo. Não Se a acontecendo. gente for privilegiado, vamos dizer assim, e sobreviver até o finalzinho Aí mesmo, vai ver. aí a gente vai ver. É. Mas a gente não sabe, a gente pode morrer e se passar 20, 30, 40, 50 anos, a gente não sabe. Quem estava na época de Daniel, por exemplo, não viu o reino de Alexandre o Grande que ele descreve. Exatamente. Mas quem o vive hoje viu o reino do Alexandre o Grande exatamente como ele descreve. Tá na história, Aí né? vê também o reino do Júlio César, do Império Romano, Sim. do jeito que ele descreveu. verdade. Né, Amara? Concordo. Mas isso quem o vive hoje. Quem vive hoje. Quem vivia naquela época, não. Não teria que estar na mesma situação que a gente hoje. Exatamente. Né? A gente está numa situação como aquele povo estava com relação a alguns fatos que nós já conhecemos, Nós já conhecemos. mas que hoje não conhecemos, estamos numa posição igual daquele pessoal, porque ainda vão acontecer esses fatos. Eu acho até bom a gente ter uma noção, pelo menos a gente, e eu, para mim mesmo, porque vai surgindo muitos estudos, muitos vídeos, e isso até faz um birimbolo na cabeça. Né? Então é bom ter saber E é por isso que a Escritura diz para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Não é pegar cada ideia de um e aceitar a ideia da pessoa. Exatamente. Isso é terrível. Por quê? Porque são muitas conjecturas. Você não tem como ver uma visão clara e nítida, a não ser usando de conjectura. E conjectura... É verdade. Né? Eu posso aqui, como conjecturei, pode ser, mas quem diz que ninguém está falando que é garantido que né? Só que pode ser. Verdade, é isso mesmo. E se engrandeceu até ao exército do céu. Certo. E se engrandeceu até ao exército do céu. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Xiii. Que eu não entendi. É as potestades aí, Amara. Quando fala exército dos céus, diz respeito a astros estrelares e também a nefilins, vamos dizer assim, demônios. E das estrelas deitou por terra. E alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e as pisou. Então. Aí esse cara que cresceu muito, né? Alguns demônios aí, ele conseguiu detonar. E até algumas coisas que caíram dos céus. É muito, 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 vamos dizer assim, fora dos padrões normais para a gente entender. É meio estranho, porque na questão dos rebelados lá, que eu não digo Satanás, estou falando dos anjos caídos, já caíram, né?
É. Não é? Então tem outras? Não, tem os seres espirituais do mal, as hostes do mal. Ah, tá. Foram Não criadas é já aqueles por mal. anjos Não. que pecaram e estão presos, Não. né? Que lá em Pedro... Aqueles estão presos, reservados para o juízo. Reservado para o juiz. São outros que já sempre existiram por aí. Ah, entendi. Né? Aqueles que falam que, por exemplo, falou para o Salvador, nós somos uma legião porque somos muito. É verdade. É. Ah, sim. Tá, mas como- Não são os que estão presos, não. Certo. Esse engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Não sei o que é isso, não tem contínuo sacrifício, não é templo de Herodes, não tem nada a ver com essas coisas. Então a gente não saberia, né, explicar essa parte. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Aqui tá, pelo menos nessa passagem aqui do 11 e do 12, tá dando uma conotação negativa. Parece que é o antimessias essa ponta aí que cresceu mais aí, cresceu muito rápido para o meio-dia e para o Oriente. Parece que é o antimessias, o Negativo. iníquo. Parece tá que é ele. Tem características até agora totais dele. de ser ele, né? É. O iníquo. É. Entendi. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Peraí, que minha mente... Um santo falava e apareceu outro que disse para aquele que estava falando antes. Xiii, entendi. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Né? Ele faz essa pergunta. Certo. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E Certo. aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Certo. Né, Daniel falando aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para ler. Tá. Para os irmãos verem também. Para todo mundo acompanhar, né, minha riquinha? Isso, precisa acompanhar. Semelhança de homem. Eu ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Certo. Né? Gabriel é o anjo Gabriel? É Gabriel, é. Seria o É um mesmo que ser. apareceu para Maria? Pode ser, pode não ser, Pode não porque ser, a gente né? não tem a visão de como é um ser celestial, se ele é o mesmo agora, daqui a pouco ele é o mesmo. Por exemplo, Ou se igual pode uma ser qualquer um, pessoa, qualquer hora. é Não é igual ao verdade, humano. Entendi, eu acho que é aí. que eu fui entender. Mas aí para poder a gente que é humano entender, pode chamar ele de Gabriel e dizer que é o mesmo. Mas a gente não sabe se é o É mesmo. verdade, tem essa mesmo. Eu acho que, tirando a questão assim das coisas terrenas, desse plano aqui, tudo é possível. Tudo é possível. É isso É aí. isso. Pode é. Gabriel não ser o Gabriel outra hora, ser outro, mas aí chamar de mesmo Gabriel. É verdade. Não tem prisão como a gente. A gente tá aqui, ó. O Rubens tem esse nariz, É. essa careca, né? É. O pessoal olha a minha identidade, olha Sim. meu digital, sabe que eu sou esse Rubens. Sim. Não é verdade? É. É esse ser. Por quê? Porque eu tô preso no corpo físico. E eu tô preso a condições aqui desse sistema, desse plano. Mas os seres celestiais, vamos dizer assim, olha só que a gente chama de seres celestiais. Vai lá no céu ver se eles estão lá. É verdade. Não é, de outra dimensão. Outra dimensão. Então, os seres extradimensionais, eles não têm o mesmo, vamos dizer assim, as mesmas limitações nossas, né? São coisas diferentes. Eu, Rubens, depois que eu passei a entender as coisas da escritura, né, que eu não vejo mais nada da maneira como o processo ensina, Uhum. seja o processo que for, e eu falo protestante, em relação às coisas espirituais, eu consigo, para mim, dividir muito bem. Assim, as terrenas de nós aqui na Terra, planeta Terra, ou universo, assim, das coisas espirituais de outra dimensão, de outro plano, Entendo. entendeu? Aí dá pra gente compreender, porque senão, né? Deixa eu ver onde eu tô. Pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entender, e eis que se me apresentou diante de mim uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Ah, certo. No fim do tempo é que vai acontecer isso aí, né? Entendi. Não.
E, estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas Certo. são os reis da Média e da Pérsia. São reis. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então, amado, isso aí foi fato que já ocorreu. Pelo que eu compreendi aqui também. Se for assim já, porque o rei do Medo e Persos, eles foram 2 pontas realmente. E depois Alexandre o Grande detonou com eles. Então não é nosso futuro, é futuro de Daniel. Tá Pra gente já foi parecendo passado. mesmo. Aqui embaixo, esses outros capítulos, esses É. outros versículos, deu a entender isso mesmo. Certo. Mas o bode peludo, tal. O ter surgido, o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Certo. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará o rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Ah, vai ficar adivinhando as coisas? Esse rei aqui se levantará. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Certo. Pô, pode ser o Roma, né? Pode ser. Que matou um monte de gente, acabou com eu tudo. tô lembrando pensando nisso. Vamos ver o que vai dar isso aí. Parece que é isso aí. Vamos ver. Agora, uma coisa vale ressaltar, quando fala finais dos tempos, não vai pensar porque final do tempo não aconteceu, ainda vai acontecer, não. Porque a profecia de Joel de final dos tempos ocorreu lá na época do Salvador. Então, essa coisa de dizer finais dos tempos nem sempre está dizendo o futuro de 2014. É porque quando fala finais dos tempos, o que vem na nossa mente, e não vou mentir, o que vem na minha foi final do tempo aqui, do nosso mundo, do planeta aqui. Mas não quer dizer isso, porque Joel falou daquela profecia que no fim dos tempos os velhos terão visões, as filhas profetizarão. E isso foi o que se cumpriu lá em Atos. Lá em Atos, é verdade. Então, quer dizer, a gente não tem que... Essa aí também, claro que já se cumpriu. Já essa se aí cumpriu. é de Persas Medos. É a visão para o fim. Mas já aconteceu lá nos Persas Medos, lá na Babilônia mesmo. Entendi. Há muito tempo atrás. Então a parte aqui de cima que a gente leu pode não ter sido iníquo ainda, né? Aí agora, não Aqui sei se em já amarrou cima, com o Inico. Se já amarrou com o iníquo, Não sei né? se já amarrou aqui, vamos ver. Vamos continuar vendo. Tá certo.